Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 12 de maio de 2022 e o título é Liberdade Real. Vamos lá. Nunca antes se falou tanto em liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de escolhas, liberdade de ser quem realmente se quer ser. Mas também nunca antes se viu tantos escravos por opção. Hoje, uma massa segue hipnotizada, abrindo mão de seu livre-arbítrio, manipulada através das piores armas: medo e culpa. Seguem aprisionados em suas zonas de conforto, em padrões estabelecidos por terceiros, espremendo-se para se encaixarem onde não cabem. Estampam uma falsa felicidade, inebriando-se em ilusões. Triste prisão essa, em que a chave das celas está no próprio bolso. O pior cárcere é a liberdade ilusória. A vigilância se faz através de distrações que impedem que se veja a porta aberta. Os únicos a escaparem são os que pararam de olhar para fora e voltaram seus olhares para si próprios, para o seu sentir e o seu querer. Usaram o direito de escolher quando aprenderam a se conhecer e a se reconhecer como indivíduos. E assim, se descolaram da massa e libertaram suas mentes aprisionadas por um sistema que se servia de sua apatia. Escolheram viver o livre pensar e o livre sentir de forma verdadeira. Ousaram abrir a porta e traçarem suas rotas. Liberdade é muito mais que uma palavra. Não cabe em narrativas falaciosas que a usam como sendo sempre algo que dependa de terceiros. Ser livre é escolha, é sentimento. É imprescindível dissolver a culpa e assumir responsabilidades. É indispensável seguir o rumo do seu coração, vivendo através da verdade. E mesmo que a princípio esse seja um caminho difícil, solitário e dolorido, será com certeza o melhor caminho, a mais linda viagem. E ela não depende de nenhum recurso externo. Está tudo dentro de cada um de nós. Para vê-la, basta apenas acender a luz. A nossa verdadeira luz. Bem, vamos lá. Esse texto, né, de 2022, mas veja que a gente continua lutando aí pela liberdade, né? A gente às vezes avança um pouquinho, recua, ganha uma batalha, perde outra. E assim, a gente está nessa luta aí já, né? Já mais de. Esse texto é de 2022, mas isso já começou antes, né? Essa batalha, essa dificuldade para a gente sair, né, das espirais de silêncio que nos colocaram, né? Que começou com o tal do politicamente correto, de começar a se querer modificar a linguagem, porque quando você modifica a linguagem, você vai moldando o pensamento também das pessoas de acordo com a linguagem, né? A linguagem é a nossa forma, a melhor forma de se expressar. É como a gente se expressa, como a gente expressa os nossos sentimentos, como a gente expressa as nossas ideias. E esta necessidade, né? Essa estratégia do sistema de ficar modificando, né, justamente a linguagem, né, tentando moldar a forma como a gente se expressa, é justamente para conseguir nos limitar, né, limitar os nossos pensamentos de uma certa forma, né, a forma como a gente enxerga o mundo, colocar a gente em caixinhas que como se aquilo fosse o correto, o que determinadas entidades aí entendem, né, e querem propagar como sendo correto para todos. Principalmente a gente vê aí muito as pessoas que têm muita visibilidade, né? Hoje em dia tem os influencers querendo moldar a forma da massa se posicionar.
e muitas vezes de uma forma muito agressiva, né, porque a gente vê muito hoje em dia eles se utilizando de pautas importantes, né, mas principalmente pautas identitárias, para dividir as pessoas e dessa forma, lógico, controlar mais facilmente, mas colocando ali em grupinhos, em caixinhas. Se você é dessa determinado grupo, você só pode pensar assim. Se você é desse determinado grupo, você só pode pensar assado. Então, eles vão tentando controlar como as pessoas devem se sentir, como elas devem pensar, no que elas podem, com o que elas podem concordar ou não, né, a forma de agir. E muita gente acaba entrando nessa manipulação, porque eles trabalham, né, ali o mental, o emocional, trabalha com culpa, com medo, com vitimização principalmente, e muita gente, né, acaba caindo e acaba achando confortável ser guiado, né, por outras pessoas, não assumir as próprias responsabilidades, porque isso traz, né, a necessidade de que se tenha atitudes, né, que seja uma pessoa proativa, que cuide da própria vida, que vá buscar as suas realizações, as suas conquistas, as suas vitórias, e tem gente que não tem, né, disposição para isso. E aí a gente vê aí que a mídia, os artistas, né, toda a a plataforma, as plataformas aí de entretenimento, e hoje a gente tem muita coisa, né, aí cooptando a atenção das pessoas, e infelizmente também de jovens, né, e crianças que acabam sendo manipulados também, né, por determinados até grupos e grupos de redes sociais, tem muitos aí que eu nem nunca vi, a gente ouve falar, porque como é um assunto que eu procuro acompanhar, principalmente quando envolve aí, né, os pequenos que estão sendo aí realmente muito perseguidos e muitas coisas terríveis têm acontecido, né, recentemente. Então, a gente precisa justamente sair dessa manipulação, e para isso as pessoas têm que começar a entender que a idolatria é algo que não é positivo. A gente não tem por que ficar idolatrando pessoas, porque a maioria desses ídolos aí que muita gente idolatra né, são os ídolos de barro, né? Gente que está ali só prestando um serviço ao sistema justamente para manter a massa ali sob controle, né? E aí a gente vê, hoje se fala muito, né, da questão da vibração do que você ouve, né, das músicas que você ouve, quanto isso interfere na sua própria vida, na sua qualidade de vida. Então a gente vê a propagação imensa de músicas de baixíssima qualidade, né, letras degradantes, e o quanto isso o quanto tem de pessoas que seguem, né, e que acabam sendo atraídas para isso. E porque tá tudo vendo fora, né, sendo manipulado e controlado pelas coisas externas. Porque a partir do momento que você para e começa a olhar para dentro, você vai descobrir, você tem mais condição, né, de começar a perceber de uma forma mais clara os movimentos que acontecem ao redor. Então é por isso que assim muitas das pessoas que hoje em dia estão livres aí, né, escolhendo, entendendo como as coisas funcionam, principalmente as pessoas que desligaram a televisão, né, que saíram, porque ali é uma manipulação assim absurda. Então quem está de fora consegue perceber, né, cinema, meio da música, o quanto há, né, de ilusão ali, né? Muita gente, e às vezes as pessoas ficam, a gente vê hoje em dia nessas premiações que antigamente, né, a gente gostava de assistir,
e que talvez há muito tempo atrás se premiassem realmente talentos verdadeiros, obras bem produzidas. Hoje a gente vê que essas premiações, né, antigas que a gente gostava de assistir, né, de filme do ano, de ator, melhor atriz, hoje é tudo muito político. Não se premia o talento, se premia posicionamentos, ideologias, se faz parte da patotinha ou não, se faz o discursinho ali que eles querem, que está de acordo com os que são dirigentes ali da premiação. Então, assim, hoje as coisas perderam muito o sentido e o valor verdadeiro. E com isso essas pessoas perderam também a liberdade delas, porque mesmo essas pessoas que estão ali a serviço de um sistema para controlar uma massa, eles são meros agentes e também marionetes, né, desse sistema. Eles não são pessoas livres. E um dia a conta chega para todo mundo, né? Quem faz o mal vai receber. A lei da semeadura é implacável. Ninguém vai passar batido. Em algum momento isso vai retornar. E muitos até sabem, né? Sabem o que vão receber. Mas em troca de. Acha que vale a pena em troca de poder, de posicionamento, de fama, riqueza, né? Mas são escolhas. E essas pessoas, né, que se colocam nessa posição de muito poder são aquelas que não aceitam justamente a liberdade dos demais de pensarem, de fazerem caminhos, né, diferentes. Então é nessa luta aí pela liberdade real que a gente vem aí batalhando. E assim, hoje a gente hoje tem que ficar muito atento realmente com as coisas que a gente acessa. Tem muito, ainda mais hoje em dia, né, com a inteligência artificial, tem muita coisa aí que às vezes a gente acaba se enganando, às vezes a gente acaba até caindo, né? Porque eles estão constantemente aí, né? Trabalhando para conseguir conduzir as pessoas aos projetos deles, né? A se manterem. Só que a gente está num momento que muita gente está acordando e está percebendo, porque de uma certa forma eles perderam um pouco a mão, né? Então isso acabou proporcionando aí uma nova onda, talvez, de despertar. Só que tem ainda e aí muita coisa vindo à tona, às vezes fica até um pouco pesado para a gente, né? Porque você acessa hoje em dia as redes sociais e é tanta coisa, é tanta informação de tudo quanto é tipo de situação complicada, e hoje a gente está vendo aí as revelações de algo que a gente já sabia há muito tempo, né? Mas principalmente da questão dos pequenos, do que se está fazendo, né? Realmente essa intenção de controlar, né? Essa geração nova que está surgindo, né? E tem sido bem desgastante isso. E, infelizmente, a gente tem também aí, tem coisas, situações tão impressionantes acontecendo, desse desvio que estão conseguindo, que muitos conseguem, né, desviar essas, esses jovens, as crianças, de um caminho correto, de um caminho de luz, mas muito por culpa, né, justamente de terem conseguido criar uma geração de pais também meio perdidos aí, que não sabem muito, não assumem o papel, não colocam limites e com isso deixam os filhos numa situação vulnerável. E é aí que esses seres, né, meio
trevosos aí entram e conseguem, controlar, porque e tem o vácuo ali, onde tem o vácuo é fácil de alguma coisa vir e ocupar, então, as crianças estão muito soltas, né, então aí não tem aquela proteção que deveria ter, e muitas coisas acabam acontecendo que a gente tem visto aí, né? Tantos abusos, tantos sequestros, tantas coisas horríveis acontecendo, e realmente um desvio de caráter mesmo, né? Porque falta ali a base, né? A formação. A gente viu o que aconteceu aqueles adolescentes lá, né, com o cachorrinho no sul, e aí várias situações de. Hoje em dia tem plataformas aí que as crianças, os jovens acessam e que tem desafios horríveis, assim, promovendo crueldades e aí com ameaças, porque eles conseguem convencer, né, essas, essas, esses jovens que estão ali muitas vezes tão carentes, tão sem suporte, tão sem apoio, e é fácil alguém chegar, conseguir se aproximar, se mostrar acolhedor para depois se aproveitar da situação. E a gente tem visto acontecer casos absurdos aí, né? Dessas pessoas já estarem totalmente perdidas, fazendo coisas abomináveis que a gente não consegue imaginar. Então, até hoje aconteceu uma situação interessante, que a gente começa a acessar muito esse tipo de coisa que a gente vai vendo acontecer, não só no Brasil, no mundo, né? Aí eu estava aguardando minha filha, que ela foi resolver um problema, e para eu não ficar no carro, nem na rua, né, que a gente fica vulnerável, eu fui tomar um cafezinho numa loja de conveniência. E aí entrou um grupo, e tinha um grupo de jovens lá, de garotos, né? E eles insistindo, porque queriam que o dono da loja lá vendesse bebida, né? Que é proibida para menor. E aquela discussão, lógico, o dono da loja não vendeu, não pode, não é permitido. Aí eles saindo, dali a pouco eles voltaram, e sabe que eu percebi assim, a gente fica um pouco assustado, porque a gente vê que não tem muito controle, que a gente vê acontecer tanta coisa absurda, que a gente fica até um pouco receoso, né, do que são capazes de fazer, de tanta coisa maluca que tem acontecido no mundo, né, as pessoas, assim, em todos os sentidos, coisas absurdas como os Therians, né, agora parou um pouco, acho que muita gente não deu muita bola para isso, porque era tão absurda aquela história da pessoa se identificar como um animal, como cachorro, como gato, como formiga, como o quê, que pelo menos eu não tenho visto mais tantas histórias, porque acho que, né, chegou num ponto que as pessoas falam, ó, menos, não dá mais, né? Vamos parar, que a coisa já está extrapolando. Mas é assim, e aí as pessoas confundem isso com ser livre. E na verdade, não, elas estão entrando, estão sendo totalmente conduzidas, né, por uma ideologia e por uma agenda nefasta que justamente as está colocando em caixinhas que não são para elas, porque você não tem como se identificar como um cachorro sendo que você é uma pessoa. Aquilo não é uma coisa real, mas eles conseguem distorcer como se fosse assim. Aí você é livre para ser o que você quiser. Só que isso não é liberdade, isso é uma manipulação total, é te aprisionar numa ideia que não é real, que não faz parte da realidade. Então, assim, verdadeira liberdade está em conduzir a sua vida com base na realidade, no que é real, no que é correto, no que é justo, no que é certo, né? E seguir o seu coração. E essas pessoas aí que acham, né, que se acham aí, propagam, ai, porque eu me identifico com isso, que eu me identifico com aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, elas se acham, por conta disso, que acha que isso é liberdade, na verdade isso é uma prisão, porque elas estão sendo aprisionadas em algo que não corresponde à verdade delas.
estão, e a gente, por isso que a gente está vendo aí tanta gente depois arrependida de ter entrado, né, em certas situações, ter acreditado em pessoas que se diziam é, que estavam ajudando, que era para o bem delas, e hoje estão aí sozinhas, tendo que tentar reverter um estrago, porque acreditaram em algo que não era real, né? Que não era real. São narrativas e ideias aí criadas justamente para desvirtuar, para desestruturar a sociedade, né? Porque eles atacam justamente os núcleos familiares, a, as bases como a civilização sempre foi construída. E sempre com aquele discurso de que, de que isso é liberdade. Na verdade, não. Você só é livre quando você é capaz de entender como as coisas ao seu redor funcionam, quando você é capaz de enxergar a realidade e ter condições de fazer as escolhas melhores para a sua vida. Agora, quando você fica entrando em conversinha dos outros, em modinhas e em ideologias que são criadas justamente para conduzir as pessoas a um caminho que favoreça a alguns só, né, a quem está no poder, você não é livre, na verdade. Isso é só um discurso vazio, isso é só um discurso fofinho, mas que não corresponde à realidade. Então é importante que a gente realmente, neste momento, comece a se voltar mais para o que a gente entende como o que faz sentido para a gente. Que muitas vezes a gente acaba, né, entrando na espiral do silêncio justamente porque acaba não querendo se posicionar, acaba para ser aceito em algum lugar, para se sentir acolhido, acaba agindo de acordo com o que os outros acham, né? Do que conduzem e entendem e afirmam como é certo, mas a gente tem que seguir o que faz sentido para a gente, não o que faz sentido para o outro. E se a gente não é aceito em algum lugar do jeito que a gente é, do jeito que a gente entende como verdadeiro para a gente, aquele lugar não pertence a nós, né? Hoje, a nós não pertencemos àquele lugar. Então a gente tem que buscar o que faça sentido e, principalmente, ter consciência, né? Tentar cada dia mais expandir a consciência e ter consciência do que é verdadeiro, do que é real, para justamente não se deixar levar e cair nessas falácias que tanto estão sendo propagadas aí, cada dia é uma nova, cada dia é um absurdo maior. Então, para a gente conseguir ser livre e firme, a gente tem que realmente tomar posse da nossa verdade, né, do que faz sentido para a gente e ouvir realmente o nosso sentir, o nosso coração. Que nós estamos agora num momento realmente, é a era do sentir. Então, o nosso coração, as nossas emoções são a nossa bússola. Então, quando alguma coisa nos traz aí desconforto, a gente cisma, olha, isso tá esquisito, isso, sabe? Então, não é para você, né? Se centra, se concentra e busca dentro de você as respostas que com certeza você vai achar e fazer as melhores escolhas. E ser uma pessoa realmente livre e dona de si, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.